Olá pessoal, eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Hoje a gente vai falar sobre kombucha. Kombucha é um nome dado pelo português, né? Em chinês chama cha gu, é um cogumelo de chá. Ou então tem outro nome, a gente chama Hong Cha Jin. O que é isso? Chá fermentado, de chá vermelho fermentado. Principalmente ele é fermentado pelo chá preto, chá vermelho, né? É uma bebida de chá fermentada. Então, a primeira pessoa faz um chá, depois colocar aquela cogumelo, que é uma colônia de bactérias e leveduras. É como se fosse uma colônia de probióticos, de bactérias boas. Essas bactérias multiplicam, ele faz essas casinhas, né? São muito parecidos com kefir. Quem faz kefir de água, né? Kefir de leite, kefir de água. Kefir de água também tem aquelas gelatinas. Kefir de leite tem aqueles cogumelos também, né? Um pedaço de como semente. No Brasil tem uma associação de kombucha. Eles vendem esse cogumelo. Então você compra, caso você está comprando esse cogumelo, o que precisa é um chá verde, ou chá vermelho, ou chá preto. Tudo tem que ser chá, o mesmo chama Camellia sinensis. Tem que ser Camellia sinensis. Então tanto se chá branco, chá verde, chá vermelho, chá preto. A diferença é tratamento. Chá verde normalmente é chá in natura, né? Ele é fresco. Chá vermelho, chá preto já é fermentado, processado. O chá branco é mais fresco, é mais novo, aquele brotinho de chá. Bom, é uma fermentação, então é um probiótico. Então, os chineses descobriram que eles tomavam chá e deixavam o chá adoçado com açúcar e deixavam de lado. Depois de um tempo, começa a criar o cogumelo e alguém teve coragem de experimentar. Depois de fermentação, ele fermenta um ácido acético, ácido lático e tem muitas bactérias boas e ainda tem as leveduras. Então tem o complexo B, né? Para você saber cientificamente você está falando, tem ácidos, tem bactérias boas, né? Colônias de bactérias, e tem complexo de vitamina B e alguns enzimas digestivos. Então, como que antigamente tinha muita infecção urinária, estômago, intestino, e a pessoa usava essa probiótico como fosse um antibiótico natural. Probiótico ele serve como antibiótico. É uma competição de flora. Quando você melhora a flora intestinal, todo o seu corpo que tem quantidade de bactérias boas e você combate bactérias ruins. Bactérias ruins sempre existem lá. Quando você toma antibiótico, bactérias ruins está no ar, eles vão fazer colônias maior e aí você acaba tendo muitas bactérias ruins, né? Essa flora, essa desbiose e causando muitas doenças. Então, antigamente, ele fazia isso. A primeira coisa, eu vou listar 8 benefícios. O que ele pode fazer? A primeira, você tem que entender que ele tem chá verde. O chá verde, por ser chá verde, ele é estimulante. Ele é um moderador do humor, né? Parecido com cafeína. Na verdade, não é cafeína, é tianina. Mas ele modula, você melhora a concentração e melhora a energia, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele é um probiótico. Então, melhora a função do intestino. Você melhora a flora intestinal. Principalmente a pessoa que tem desbiose, né? Começa a sair acne, tem problema, tem insônia, ansiedade, pode ser flora que está intestino está diferente. Então você melhora primeiro essas flora intestinal. Quanto tempo você tem que tomar? Se você tomar 100 ml por dia, você precisa uns 3, 4 até 6 meses para refazer essa bioma do intestino. O terceiro que você usa é para imunidade. Com probiótico, ele melhora infecções de intestino, infecção das bexigas urinárias, e ainda melhora a inflamação do intestino. Então, ele melhora muito o seu sistema imune, melhora a imunidade com a probiótica. A gente fala que ele tem o vitamina K2. Como o chá verde tem vitamina K1, o vitamina K1 fermentado tem vitamina K2. Então, todas as folhas verdes fermentadas têm vitamina K2. É igual do miso também tem, né? Miso, essa chá verde fermentado, kombucha também tem a vitamina K2, melhora, né? A vitamina K2 melhora a absorção de cálcio, né? Tirar as pedras, prevenir
a calcificação das suas artérias, então protege a circulação. Então dessa, prevenir a pedra do rim, protege o coração, protege as suas artérias carótidas, tem muito dessas funções. Mais uma função, que é detox do seu sangue. Como com probiótico, ele detoxa o seu sangue e a pele. Eu estou falando essa detox exatamente para aquelas pessoas que têm espinhas, têm acne depois de 20 anos, né, com adulto. Como ele é anti-inflamatório, também é bom para artrite, artrose, para dores de articulações. O sexto lugar, ele é enzima digestivo e por causa do complexo vitamina B. Então, ele melhora muito enzimas digestivas para você ter a absorção de alimentos, para melhorar o sistema de digestão, não é? Sétimo lugar, a gente fala assim, melhora muito infecção urinária, bexiga irritado, né? Incontinência urinária, tomar água já tem que fazer xixi, né? Aquela de ardência, aquelas pessoas que ficam muito tempo embaixo do sol trabalhando sem tomar água. Então, isso melhora muito a infecção e inflamação, trato urinário. Oitavo, a gente vai falar, por ser essa chá verde, como tem tianina, ele é antidepressivo. O probiótico também é antidepressivo. Então, esse pode ser 2 vezes mais forte para a depressão. Quem tem depressão, principalmente, toma essa kombucha, pode fazer muita diferença. Agora que a gente vai falar sobre como preparar disso. Seria uma tarefa difícil, porque não estou com essas chá, kombucha, né, ingredientes. Mas é muito simples. Eu vou falar uma coisa de maneira muito simples. Você está em casa, vamos supor, você tem um recipiente de 1 litro. Então a gente vai fazer 1 litro de água, né? Você ferve essa água e você coloca o chá. Tanto faz, colocou dessa chá quantidade para 1 litro. Se for chá muito boa, 5 gramas. Se chá mais ou menos, você não é uma chá famosa, compra no supermercado, coloca 10 gramas, só para você ter garantia, né? Que é mais forte, menos forte. Chá vermelho é mais forte. Vamos supor, você ferveu a água, 1 litro de água, e colocou 10 gramas de chá verde dentro. Né? Pode ficar dentro, fervendo, 5 minutinhos, desliga, já é um chá pronto. Ou você despeja essa água naquele recipiente de 1 litro, né? Uma garrafa normalmente com boca aberta, né? Preparar um pano para tampar, porque a fermentação vai sair o ar. Então você já tem um recipiente de 1 litro, já fez um chá de 1 litro, né? Essa água fervendo, coloca chá dentro, você pode fazer esse chá um saquinho, para você não precisar coar. Tem aquelas bolinhas de inox, coloca chá dentro, né? Ou você usa um papel de filtro, aprende um chá, para você não precisar se coar, porque é a água que vai fermentar, não é um chá em si. Você faz esse chá dentro dessa água, espera esfriar. Quando esfriou a temperatura normal, você pode tirar essa chá. Tem gente que coloca açúcar, porque esse cogumelo, esses bactérias vão consumir açúcar. O que é açúcar? Melhor açúcar é orgânico, aquelas orgânico marrom, cristal, né? Pode ser aquelas açúcar mascavo, né? Também. Que quantidade? Para 1 litro, você colocar 5 colheres de açúcar, 5 colheres de sopa, tá? 50 gramas. Então você vê, 1 litro de água, 10 gramas de chá, 50 gramas de açúcar. Isso já está tudo pronto. Aí você comprou um cogumelo, ou seu amigo dividiu um cogumelo para você. Esse cogumelo que você tem, você vai colocar dentro desse chá. Só que o pH do chá é muito alto. Quando você fermenta nessa produto kombucha, o pH dele chega ao pH 2, até pH 4. É quase uma acidez do estômago, ou como a acidez do vinagre, né? Praticamente é um vinagre puro. Ele pode sofrer, então o chá, o pH 8, né? Bastante alcalino. Então normalmente as pessoas que colocar disso, ele colocar 100 ml do kombucha já fermentado. Se você não tiver para corrigir essa pH, para esse cogumelo não sofrer com o ambiente, você pode colocar 100 ml de vinagre de maçã. Isso já corrige essa pH. Tem gente que não corrige nada, já coloca diretamente, também funciona. Já vi pessoas que fazem com essa, né, o cogumelo, essa scooper, né, o scoop, o starter. É uma semente, é aquele cogumelo de kombucha. Aí você fermenta 1 semana. Você colocar no lugar arejado, normalmente colocar um pano, põe um elástico e pronto, né?
Eu fazia muito kefir, só que kefir tem que colocar todo dia. E depois de uma semana, você vai experimentar. Como que você sabe estar pronto? Você experimenta, ele não pode ter textura nenhuma. Quando esse açúcar já fermentou inteiro, pero nessas bactérias, ele não tem mais doçura. É como fosse um vinagre. E outra coisa também evitar quando começar a ter mofo. A vinagre normalmente tem uma coisa branquinha em cima, isso é normal. Vinagre mesmo produz. Isso é só tirar é normal. Mas se o cogumelo ficar mofado, ficar verde, e aí você não pode mais usar, não pode mais tomar. Se você gostou, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos e assim que a gente faz um mundo melhor, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.